A esperança no governo Bolsonaro, o programa conservador. Esse vídeo é quase uma cópia de outro intitulado Um Programa Conservador. Mas não é possível propor a criação do Partido Conservador sem falar no programa e na militância. São 8 vídeos que fazem parte do conjunto da esperança no governo Bolsonaro. E assim, mais uma vez, assumo a liberdade de propor às lideranças conservadoras algumas sugestões para um programa mínimo comum, facilmente assimilável e já presente no ideário conservador. Um programa que defenda os valores, tradições, costumes e hábitos existentes e desconfia das mudanças abruptas que pretendem criar novos valores. Um novo homem ideal e perfeito que apenas existe na imaginação desvairada dos social-face comunistas ou na civilização islâmica enraizada no Alcorão, na Sharia, na Sunna e Hadiths, que terminam sempre em violência, sangrentas ditaduras e genocídio, e pretendem destruir a nossa cultura e a cristandade. Primeiro, em defesa da vida. Qualquer justificativa do aborto, o assassinato das crianças é inaceitável. O maior genocídio da história universal. Em primeiro lugar, a maioria da sociedade brasileira é católica, e somada a uma expressiva comunidade evangélica, constitui a cristandade. Acima das diferenças teológicas, defendem os mesmos valores e não aceitam a prática do aborto. Além da religião, a moral natural condena o aborto. Matar um ser humano é crime em qualquer circunstância. O futuro médico, na primeira aula de histologia e embriologia, constata que a união dos gametas feminino e masculino forma o zigoto, e naquele mágico instante da concepção, um novo ser humano inicia a vida e verá a luz do mundo em 40 semanas, se antes não for jogado na lata de lixo de uma sala aborteira e seus órgãos e membros criminosamente vendidos para alguma indústria. Em terceiro lugar, last but not least, a continuidade da sociedade cristã ocidental depende da luta contra o aborto. Nos Estados Unidos, o estado de New York, dirigido pelos democratas, sempre os democratas, aprovou o aborto até os 9 meses, 40 semanas. Na China, o infanticídio de menininhas, bebezinhas, é corriqueiro. A sociedade ocidental mostra um adiantado estado de putrefação e o anseio da autodestruição. En passant, a Rússia de Lenin, logo após a Revolução Comunista, foi o primeiro país do mundo que legalizou o aborto. Na Europa, nos últimos decênios, financiados por várias organizações e governos, se realizaram dezenas e dezenas de milhões de abortos. É a população que hoje falta. Desaparece e não se renova. A Europa Ocidental, a Abendlandes, agoniza e morre. Será substituída pelos invasores muçulmanos. A história, os valores, as tradições, a cultura, as artes, a ciência, a música e a própria língua, tudo será aniquilado e substituído pelo Corão, a Sharia, a Sunna, as Hadiths e a língua árabe.
para enfrentar o aborto, entre muitas outras propostas e ideias, apelo para todas as entidades religiosas, espalhem pelo Brasil as casas da vida, as casas de apoio, que recebem as grávidas em dificuldade e oferece uma alternativa ao aborto. Segundo, a violência contra qualquer pessoa é condenável. Todo ser humano, homo ou heterossexual, negro, branco, amarelo ou índio, mulher ou homem, deve ser defendido contra a violência, o estupro, o espancamento, a tortura, o assassinato. Não por ser homo, mulher ou negro, mas pela sua condição de ser humano. Porém, nada justifica a ideologia de gênero, o gaysmo e a difusão do homossexualismo em todas as escolas desde a mais tenra infância. O fim da família natural. Homem, mulher e crianças colocam em risco a sucessão das gerações. Eis a minoria impondo os seus costumes à maioria. Recusar a ideologia de gênero em todas as suas manifestações, nas escolas, universidades, exposições e na mídia em geral. Terceiro, defender a família natural heterocentrada, mulher, homem, crianças, e também a família ampla, tios, tias, primos, primas, avós, genros, noras, os parentes de sangue e afins. O conjunto de todas as famílias entrelaçadas constitui a sociedade. Para destruir a sociedade e sobre os seus escombros instaurar a ditadura, a esquerda desvairada não hesita em desestruturar a família natural. E não se esqueça que o casamento não é somente uma união civil, é um sacramento. Quarto, restaurar o ensino da história universal do Brasil. A nossa história se origina na cultura greco-romana, na cristandade europeia, nas raízes ibéricas, portuguesas e católicas. Eis a base natural da nossa história, e sobre essa estrutura existem as contribuições africana e indígena. Depois vieram os costumes e tradições dos italianos, alemães, espanhóis, japoneses, judeus, árabes cristãos, poloneses e muitas outras etnias. Quinto, defender a nossa língua, a língua portuguesa, defender a norma culta, ensinar a literatura e os grandes escritores e poetas. E assim, a nova geração não mais será constituída por analfabetos funcionais. Abolir a ideologia comunista de Paulo Freire, claramente exposta na pedagogia do oprimido, e o socioconstrutivismo, que garantem para o Brasil os últimos lugares na avaliação internacional dos estudantes. Sexto, defender o ensino da religião e os valores da cristandade, restaurar os símbolos cristãos nas escolas, hospitais e tribunais, e recusar a difusão da doutrina islâmica proposta pelo deputado do PSOL, Jean Willis, e outros do PT. Sétimo, denunciar qualquer regulamentação da mídia, das redes sociais e do YouTube. É a proposta de censura do PT, adotada pelos partidos de esquerda radical ou moderada. Essa censura não se dirige contra as novelas homossexuais da TV Globo ou a senhora Fátima Bernardes. Ao contrário, como já acontece na Europa, a menor discordância com a ideologia de gênero, a difusão do gaysmo,
e da homossexualidade nas escolas será censurada. A esquerda, sempre omissa na matança de gays no mundo islâmico, tem o cinismo e a hipocrisia de falar em homofobia e discurso de ódio. As menores denúncias da islamização ou da Sharia não são, na Europa, permitidas. Até mesmo se opor à destruição da história do Brasil será considerada racismo e discurso de ódio. Propagam a violência e defendem as ditaduras comunistas. São intolerantes e, se encontra menor oposição, falam com desfaçatez em discurso de ódio. Eis o lema dessa esquerda: acuse do que você faz, xingue do que você é. Quanto cinismo, mas como é só no cretino, sempre contra os valores da cristandade, com a pretensão de aniquilar a cultura ocidental. Oitavo, não existe a doutrinação comunista nas salas de aula. Os professores esquerdistas, universitários ou do curso médio, se gabam de seus títulos, mas raramente possuem um nível cultural suficiente para expor uma doutrina. O que acontece nas salas de aula é o condicionamento pavloviano behaviorístico. As palavras Cuba, Maduro, Guevara, comunismo, igualdade, oprimidos, Stalin, PT-PSOL, Lula e outras semelhantes recebem um reforço positivo, a aprovação entusiástica do professor e os aplausos dos colegas. Utilizam também canções e danças com essa finalidade. Por outro lado, as palavras Estados Unidos, capitalismo, livre mercado, Israel, Moro, Bolsonaro, conservador e semelhantes recebem um reforço muito negativo, quase um choque elétrico. A furiosa recusa do professor, as aias dos colegas e os xingamentos fascista, nazista, racista, homófobo, etc. O objetivo é a preparação de zumbis militantes da esquerda radical quando entram na universidade. Esses zumbis se tornam estudantes permanentes, intolerantes e muito violentos. Aliás, certos professores na sala de aula já apresentam há muito tempo os dois lados da questão, mas sempre com a visão da panaceia marxista radical. Ensinam que o comunismo vai libertar a humanidade. Todos serão iguais. O paraíso na terra, Cuba maravilhosa, o povo da Coreia do Norte feliz e adorando Kim Jong. Não sejam ingênuos com as teses da escola sem partido ou mesmo com a proposta de Olavo de Carvalho, a escola sem censura. É necessário muito mais. Se opor, não permitir e apagar definitivamente o ensino marxista gramsciano. Esse é necessário. Excluir os professores ultra-esquerdistas incorrigíveis, excluir das escolas e das universidades. O tempo é escasso. Não podemos esperar 50 anos. Se agora não lutarem muito antes disso, muito antes desse meio século, o Brasil será uma ditadura no estilo cubano, ou quem sabe, talvez islamizado. Nono, condenar a lei de migração que abre as portas para as Farc, traficantes de armas e drogas,
e abandonar o Pacto Mundial sobre os Refugiados, inventado pela ONU e aprovado pela maioria dos países, no Marrocos, um país muçulmano, no crepúsculo do ano de 2018, em dezembro. Essas medidas preparam a invasão muçulmana com as suas leis e costumes, a Sharia, a Sunna, as Hadiths e o Corão, que não combinam, aniquilam e destroem a democracia e os valores da cristandade. O Brasil sempre recebeu generosamente e de braços abertos milhões de pessoas que vieram buscar melhores oportunidades de vida. Os portugueses que construíram essa nação e todos os irmãos da América Latina. E chegaram os alemães, os italianos, os japoneses, os espanhóis, os judeus, os poloneses e muitos outros povos. Vieram os árabes, libaneses e sírios que se tornaram brasileiros, mas eram árabes cristãos. Eram árabes cristãos. Por essa razão se adaptaram. Não eram muslims, não eram muçulmanos. E se querem abrir as fronteiras, então sejam solidários e recebam centenas de milhares de cristãos árabes e yazidis perseguidos pelo Islã, chacinados, degolados, crucificados, enforcados, apedrejados, queimados vivos e as suas mulheres vendidas como escravas sexuais. 10. Lutar contra o foro privilegiado e benefícios políticos corruptos, como qualquer cidadão, devem se sujeitar às decisões da justiça comum em seus respectivos estados. O clima de impunidade que protege Temer, Aécio, Renan Calheiros, Fernando Henrique ou José Serra, enfim, todos os envolvidos nas denúncias com o passar do tempo, favorece a esquerda radical e fundamentalista. 11. Nada impede que o programa conservador adote as soluções liberais na esfera econômica. O capitalismo não é uma teoria, uma doutrina, um sonho absurdo ou um obscuro pesadelo. O capitalismo é a realidade, o nosso habitat social, o mundo, o ambiente no qual vivemos. Não é perfeito. A perfeição não existe. Então, os comunistas comparam o capitalismo real com o socialismo ideal, perfeito, que só existe na mente distorcida da esquerda radical e sempre termina em tirania, violência e genocídio. Mas os defeitos e injustiças do capitalismo se corrigem no constante processo de renovação, sem apelos revolucionários que produzem as matanças e ditaduras. Um desenvolvimento contínuo que vem acontecendo há 200 anos. Vence a fome e a miséria, cria riquezas, aumenta a felicidade. Renovar sempre, mas conservando. A democracia viceja somente no capitalismo e na sociedade ocidental. Até hoje não inventaram um sistema melhor. Os comunistas, a LGBTI e as feministas alcançaram a liberdade total e propagam as suas ideias, unicamente e apenas no ambiente civilizatório da cultura ocidental que tanto desejam destruir. Ao contrário, por exemplo, as ditaduras islâmicas ou comunistas não toleram os gays que foram e são chacinados aos milhares. Os países que possuem o mais alto nível
do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, são, em geral, monarquias de economia liberal e livre concorrência, que facilitam os investimentos. Mas no Brasil, os políticos, e mais ainda os petistas, e todos os esquerdistas, cooptam o Estado e as suas instituições e se associam com as empreiteiras, corporações e empresas amigas. Nasce um poder centralizador, uma força política e econômica esmagadora, que interfere em todos os aspectos da sociedade. E se o poder corrompe, o poder centralizado, absurdo, total e absoluto, corrompe de forma total, absurda e absoluta. Quando o governo é menos burocrático, menos abrangente e, acima de tudo, descentralizado, a corrupção é muito menor e pode ser controlada e combatida com eficiência. No Partido Conservador podem coexistir duas alas, uma que defenda as reformas graduais, programa Paulo Guedes e Joaquim Levy, que podem conduzir o país a crises semelhantes à da Argentina e serem agravadas no plano internacional. A outra ala pode sustentar as reformas profundas e radicais de um novo Brasil. Exigir o fim das urnas eletrônicas de primeira geração e o retorno das urnas tradicionais, fiscalizáveis e adotadas em todos os países civilizados, desenvolvidos e muito mais informatizados que o Brasil. Mesmo com o voto impresso, essas urnas eletrônicas podem ser, na apuração, adulteradas, como já acontece na Venezuela do ditador Maduro. Conservar, restaurar, renovar.